sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Pauta Aberta. Muito bom te receber aqui ao jornalismo da TV Evangelizar, mais perto de você. E a gente já começa com uma boa notícia. Cientistas descobriram na Holanda o primeiro anticorpo humano capaz de bloquear a Covid-19. Esse pode ser um passo importante para desenvolver um tratamento eficaz contra a doença. Desde que o coronavírus começou a infectar os moradores de Wuhan, no centro da China, no final do ano passado, mais de 3.600.000 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o mundo. Mais de 1 milhão se recuperaram e cerca de 250.000 perderam suas vidas, segundo a Universidade Johns Hopkins. Enquanto o vírus segue se espalhando pelo planeta, centenas de cientistas estão envolvidos na busca por vacinas, com algumas pesquisas já mais avançadas, a uma velocidade extraordinária. Inglaterra, Estados Unidos e China já deram um sinal verde para testes em humanos, mas por enquanto ainda não há um tratamento específico para a doença. Com a descoberta dos pesquisadores holandeses, o mundo está diante do primeiro passo para o desenvolvimento de um potencial tratamento de cura. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature Communications. Pesquisadores da Universidade de Utrecht, na Holanda, divulgaram o primeiro anticorpo monoclonal totalmente humano, o que reduz efeitos colaterais, capaz de impedir que o novo coronavírus infecte as células. A pesquisa se baseia no trabalho que o próprio grupo fez no passado em anticorpos direcionados ao vírus da gripe SARS, que surgiu em 2002 e 2003. Para realizar o estudo, os pesquisadores usaram camundongos, cuja biologia foi aprimorada para criar anticorpos semelhantes aos encontrados em humanos. Apesar da importante descoberta, o caminho ainda é longo pela frente para saber se é possível reduzir a gravidade da doença em humanos. Mas o que se sabe é que a cooperação e a solidariedade são armas poderosas na luta contra a pandemia. E olha só que interessante, já aqui no Brasil, pesquisadores da Unicamp descobriram que o coronavírus pode infectar os neurônios. E esse estudo, ele pode ajudar no diagnóstico da doença, bem como também descobrir novas curas. A perda do olfato, que está entre os primeiros sintomas da Covid-19, levou os pesquisadores da Unicamp a estudarem se o vírus consegue invadir os neurônios. E a resposta foi positiva. A partir do resultado, os cientistas querem saber como esse processo acontece. O fato dos sintomas aparecerem, eles estão numa ponta que é a manifestação clínica da doença, né? A gente está na outra ponta aqui agora tentando entender se as células, se os neurônios têm a ver com isso que está sendo observado na clínica, né? O fato do vírus entrar na célula nos faz crer que pode haver uma conexão entre as duas coisas. O experimento foi feito com células cultivadas em laboratório a partir da mesma técnica que é usada para detectar o diagnóstico da Covid-19. Já que a gente está no momento que a gente quase não tem informações nenhumas, né, sobre a Covid-19, a ideia, então, foi tentar trazer um mínimo de informações, aí, os resultados iniciais, contribuir de alguma forma para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo aí em relação ao vírus. Além da perda do olfato e do paladar, outros sintomas neurológicos foram identificados em pacientes com a Covid-19, como a confusão mental, dificuldade na fala, convulsões, derrames e dores musculares. Os cientistas vão analisar as possíveis sequelas em pacientes já curados da doença. O que a gente quer é, sobretudo, a capacidade de detectar os casos, né, mais rápido possível, para que a gente possa oferecer, digamos, medidas que sejam preventivas ou questão de tratamento, se assim necessitar. Empresários que estão sofrendo muito com essa pandemia, o governo federal quer promover uma interação desses empresários com startups. Para ajudar micro e pequenos empresários a não fecharem as portas, a ideia é apostar em inovação com a ajuda das startups. O Ministério da Economia, por meio do Inovativa Brasil, fez um mapeamento das startups com soluções ligadas à Covid-19. Foram identificadas mais de 700 alternativas envolvendo saúde, gestão e educação à distância. Agora estão sendo promovidos encontros virtuais entre as startups e os futuros clientes para encontrar as melhores saídas. A gente agora começou a realizar as apresentações ligadas às soluções para micro e pequenas empresas.
Então, realizamos já um ligado a vendas online e também a delivery e logística. Mas nas próximas semanas vamos realizar Demo Days ligadas à área de finanças, gestão de pessoas, gestão de fornecedores, entre outros. Nelson Suaer é sócio fundador da Handover, uma plataforma de armários inteligentes. Com pouco contato físico com o produto, o risco de contaminação na entrega é bem reduzido. Hoje nós somos procurados por micro e pequenas empresas que buscam soluções inteligentes para reduzir o custo das suas entregas e ter mais capilaridade, ou seja, mais presença nos grandes centros das cidades. Solução para a empresa de Leonardo Lorentes, que trabalha com entrega de documentos, produtos e alimentos. A possibilidade de utilizar armários que possam ser abertos tanto pelo biker, utilizando um QR Code, quanto à distância via web, nos ajuda muito a estar em todos os pontos da cidade. Para participar da iniciativa, basta se cadastrar no site do Inovativa Brasil. Os encontros virtuais vão acontecer até o final de maio. Nós vamos mudar de assunto falando agora de solidariedade. Você vai ver a iniciativa de um produtor rural que doou 300 quilos de laranja a uma das entidades que é assistida pela Associação Evangelizar é Preciso. Sempre temos a oportunidade de praticar a solidariedade. Foi o que o seu Leonis decidiu fazer nesse período de pandemia. O produtor rural, que é associado da obra Evangelizar é Preciso, percebeu que poderia doar parte da produção de laranjas para quem mais precisa. Um homem de poucas palavras, mas com um grande coração. Estou doando, né, para quem precisa, né? E nessa época aí precisa doar, né? Cada um precisa doar um pouco que pode, né? Seu Leonis doou 300 quilos de laranjas e 40 quilos de pinhão colhidos na propriedade dele, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. A doação foi encaminhada pela obra Evangelizar é Preciso, em parceria com a Escola Social Marista, para famílias em situação de vulnerabilidade. Uma parte foi entregue para a comunidade Sagrado Coração de Jesus, na cidade industrial de Curitiba, que atende cerca de 30 famílias. A solidariedade é a coisa mais bonita e talvez a atitude cristã mais louvável que nós estamos tendo, né? Receber doação por parte desses produtores que olham para evangelizar como uma grande obra de Deus que evangeliza, mas também presta essa solidariedade, né, nessa ação social. A Neide e a Suzimar, por exemplo, são atendidas pela paróquia. Nesse período difícil, ficaram aliviadas com a ajuda. É uma alegria, né? As crianças veem lá a fruta, é uma alegria. Vai fazer muita diferença. Nossa, a minha filha ama salada, frutas, né? E o pinhão que veio também, né? Tá muito caro, então caiu assim como uma luva mesmo. Deus abençoe. Outra parte da doação foi entregue na Escola Social Marista, que vai direcionar os alimentos para as famílias atendidas pela instituição. Vanessa, quantos exemplos de solidariedade a gente tem mostrado aqui no programa Pauta Aberta, né? E o que é muito interessante é que a solidariedade, a caridade, né, o amor ao próximo, ele não tem idade. Nós vimos esse senhor de 77 anos, a gente já mostrou também jovens aí que saíram do Brasil, foram lá para a África para doar o seu tempo, ajudar. Como é bonito isso, né? É maravilhoso. E a necessidade do alimento nesse momento, né, Rafael? Você veja, as frutas vão fazer muita diferença, inclusive para ajudar a aumentar a imunidade das pessoas nesse momento de pandemia. E isso que o inverno está chegando, né? Vale Exatamente. E se você anda muito ansioso ou ansiosa por ter que ficar em casa, precisa ouvir o que diz a Consensa. Isso mesmo. É uma mineirinha que, de um jeito muito simples, explica direitinho a importância do isolamento social e por que você não precisa se preocupar. Espia a diferença entre prevenir e preocupar. Comparação. Prevenir é antecipar com atitude o que ainda vai vir, não é exagero. Lavar a mão, ficar dentro de casa, isolação social, cuidar dos velhos, fazer um resguardo se tiver gripado. Agora, preocupar é ocupar com o que não precisa e nem da hora. Comparação, ir para o hospital sem precisão, estocar comida, álcool em gel. De modo que prevenir é solidário, é coletivo. Preocupar é egoísta, é seletivo. E desde a Segunda Guerra, que o mundo não passava um perrengue tão grave, minha filha. Então é a Terceira Guerra, comparação. É
É uma guerra bem confortável, né não? Pensa bem, ficar em casa se cuidando e cuidando de quem está com você. As praias vão continuar lá, os monumentos não vão sair do lugar, avião, estrada, seus planos, seus amigos, tudo pode esperar. Enquanto isso, a mãe natureza está tirando férias de nós, férias de gente, de furdunço. E se ela é mãe, ela é feminina. Nós está vivendo uma guerra feminina. Olha, você vê, não tem bomba explodindo nada, não tem arma de fogo, não tem sangue. Tem é que recolher, alimentar, cuidar. É a nossa mãe descansando, botando a gente para aprender enquanto ela faz um repouso. Vamos deixar de ser teimoso? Vamos obedecer? Ser teimoso? Vamos obedecer? Vamos ficar em casa? Ficou o recado da Mineirinha. Olha só, e você pode ver esses e outros vídeos engraçados e também inspiradores da Consensa no canal Tecendo Prosa no YouTube. E ainda falando sobre idosos, uma das grandes preocupações nessa época de quarentena e de isolamento social é o isolamento social com os idosos. Então, acompanhe algumas dicas aí de como você pode ajudá-los nesse momento. Pessoas idosas em distanciamento social, especialmente aquelas com problemas cognitivos como demência, podem ficar ansiosas, estressadas, com medo e ter insônia. Por isso, é importante equilibrar notícias e entretenimento. Sugira passatempos, como participar de grupos de amigos e familiares nas redes sociais, assistir filmes e novelas, ouvir música, fazer trabalhos manuais. Converse com as pessoas idosas sobre a importância de ficar em casa nesse período. Compartilhe informações simples e de fontes confiáveis sobre o novo coronavírus. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. E se você ainda tem alguma dúvida em relação ao isolamento social, você vai ver agora como avançou a epidemia nas cidades de São Paulo que não estão respeitando totalmente o isolamento. E você sabe a diferença entre isolamento vertical e isolamento horizontal? Então, gostaria que você prestasse atenção nesse recado da doutora Ruth Escobar. Qual a diferença entre o isolamento vertical e o isolamento horizontal? Pessoal, o isolamento vertical significa o grupo de risco, no caso os idosos, pessoas com doenças crônicas, ficam em casa. No isolamento horizontal, todas as pessoas ficam em casa, inclusive as crianças e os assintomáticos, que são os grandes vetores do coronavírus. Então, o que acontece? Quando a gente faz um isolamento horizontal, há um número muito maior de pessoas que poderiam estar transmitindo o coronavírus que ficam dentro de casa. Aí a gente pode se perguntar, tá bom, mesmo essas pessoas não fazendo esse isolamento horizontal direito? Sim. Mesmo não fazendo o isolamento horizontal como se desejaria que fosse feito, nessa situação, mesmo assim, a chance da gente adquirir ou transmitir o coronavírus é muito menor. Por isso que nesse momento não há dúvida, o isolamento tem que ser horizontal, todos em casa. Rafael, e as pessoas que ainda acham, né, que é bobagem, os países que respeitam o isolamento estão mostrando, a gente sempre fala que esses países estão à frente no tempo,
não é? Exatamente. E os países que respeitam o isolamento têm menos casos, não é? E vale a pena lembrar, Vanessa, que com esse afrouxamento da população com relação ao isolamento, nas últimas 48 horas, pelo menos aqui em Curitiba, os casos de coronavírus confirmados e de mortes aumentaram. Nós temos também casos no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro também, casos aí sendo duplicados em função da falta desse isolamento. Então, como a gente sempre fala aqui, não é muito difícil, a gente quer sair, a gente quer voltar a ter a vida normal, mas, como disse lá aquela prosa, a consensa, né? Consensa, vale a pena ficar em casa. Sim, fique em casa, tenha paciência, não seja teimoso. Olha só, algumas decisões do INSS vão ajudar muito as pessoas que recebem auxílio doença, por exemplo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Heloísa Brunkel. Olá, Heloísa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o Pauta Aberta. Agora, os segurados do INSS que recebem o seu benefício pelo cartão poderão solicitar esse benefício pela conta corrente, pelo depósito aí em sua conta corrente. Essa medida é para evitar com que essas pessoas se desloquem até os bancos e também evitar a aglomeração nos bancos. Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com a Andréia Teffen. Ela é advogada previdenciária. Andréia, boa tarde. Boa tarde, Heloísa. Bem-vinda ao programa. Andréia, por que essa medida foi tomada? Essa medida foi tomada pelo INSS para evitar que o segurado precise se dirigir até a agência bancária para receber o seu benefício, principalmente porque os beneficiários do INSS são pessoas idosas e com algum problema de saúde. Então, nesse momento de pandemia, a orientação é que permaneçam em casa. E desde quando que essa medida está valendo? Essa medida foi publicada no dia 29 de abril e ela permanecerá válida durante os efeitos da pandemia. Como que os beneficiários, então, poderão fazer esse requerimento? O requerimento deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Então, o segurado acessa o aplicativo, informa os seus dados pessoais e os dados bancários, informando a conta na qual ele quer receber o pagamento. Só lembrando que, por questão de segurança, os dados bancários devem ser informados somente no aplicativo. Ótimo. E todos os assegurados do INSS podem, então, fazer essa solicitação? Sim, todos que possuem benefício ativo podem fazer esse requerimento. Esse dinheiro deve ser depositado apenas na conta do titular ou se ele tiver algum filho, um marido, um neto, pode ser depositado também nessas outras contas? Não, esse valor ele será depositado somente na conta em nome próprio do titular do benefício, não pode ser feito em nome de nenhum parente. Andréia, e se alguém ficou com alguma dúvida, qual que é o tempo certo, qual que é o canal para tirar essa dúvida? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode acessar então o site do INSS, que é inss.gov.br, e lá tem várias informações a mais. Andréia, muito obrigada por participar. Lembrando aí que essa medida dura enquanto durar o período de pandemia do coronavírus. Voltamos no estúdio com vocês. Obrigada, Heloísa. E essa crise na saúde tem afetado diretamente a nossa economia. Você tem visto aqui no programa Pauta Aberta, nós estamos falando muito, principalmente aos pequenos e microempresários. Porém, é neste momento de pandemia que surgem também as grandes oportunidades. Nós estamos recebendo aqui, nesse momento, a Cristiane Bernardes, que é gestora de talento. Olá, Cristiane, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Olá, Cristiane, obrigado por estar aqui. Então, como se reinventar neste momento? É uma ótima pergunta, uma pergunta que todos precisam entender, porque assim, todo mundo está no momento falando se reinventar, planejamento. Minha visão humilde, eu acredito que assim, tem que parar, analisar o contexto, ouvir, realmente filtrar o que realmente para a sua empresa vai fazer as coisas acontecer. Porque assim, que nem eu relato, de repente a estratégia para o vizinho não é para o meu público, não é para o meu cliente. Claro. Você estudou o cliente? Qual é o perfil do teu cliente? O que o teu cliente está esperando de você nesse momento? O que acontece é que estão todo mundo com medo. O que o medo faz? Eu estou com medo do quê? Na situação que nós estamos de pegar a doença, medo de morrer, medo do desemprego, medo da incerteza. E quando nós temos o medo, o que nós fazemos? Ficamos bloqueados. Não vamos nem para frente, nem para trás. A partir do momento que você começa a filtrar as informações, você começa a ter
uma visão estratégica do que você pode fazer para o seu público. Certo. É o momento mais de observar, analisar, ter uma visão ampla do contexto, filtrar o que o meu cliente realmente precisa. Qual é a necessidade do cliente? Qual emoção que o meu produto vai causar no cliente? Nós estamos trabalhando emoção. Exatamente. Não é só tirar um produto. É assim, né? Vai lá, você compra, pagou, ok. Não tem mais aquele produto que se vende sozinho. No contexto atual, não mais. Então, nesse exato momento, eu imagino também que o pequeno empresário, médio ou grande que seja, ele tem que conhecer o seu produto. Talvez se ele não conhecer, eu acho que esse é o momento dele entender melhor o seu produto, o seu negócio, né? Perfeito. Porque, assim, normalmente, o que eu faço? Eu contrato uma equipe e faço a gestão dessa equipe para ela realmente ser à frente da minha empresa. Agora, ao contrário, o que precisa? Na verdade, a minha visão sempre foi essa, que você tem que entender do teu produto. Você tem que estudar o teu produto. Ah, mas esse produto não está vendendo, esse produto... O que o mercado está pedindo? Qual a necessidade do momento? O que o meu produto vai gerar de valor para o meu cliente? Porque o cliente está diferente nesse momento, né, Cristiane? Ele está agindo de maneira diferente. E você estava falando de conhecer o cliente também, porque ele está com novas dores. As pessoas usam novas muito dúvidas isso. Também, tudo, né? Assim, qual é a necessidade dele agora? Então tem que ver. Até um tempo atrás, vender máscaras, ninguém imaginava isso. E agora tem muita gente vendendo máscara, né? Perfeita colocação, perfeita. O que acontece assim, quando você tem a dor, o sentimento, é uma emoção. E a dor é algo ruim, né? E é a situação que nós estamos passando. Ninguém tinha, né? É igual um acidente, você não prevê, acontece. Então, você realmente trabalhar a dor do cliente. Mas como que você vai saber qual é a dor do cliente se você não estudou o teu cliente? Se você não conhece o teu negócio na fundo. Se você não conhece o teu negócio perfeito. Vou vender uma calça jeans. Coloquei ela lá, agora é assim, tudo no e-commerce. Nada contra, pessoal, eu acho assim muito louvável, muito bacana. Porém, tem muitas pessoas que não conheciam o e-commerce, mas ele não é algo que foi criado agora. O pessoal está falando que é inovação. Não é, exato. Não, para você ver, para vocês, né, observarem qual que era a mentalidade. E eu não tenho nada contra, não critico ninguém, muito pelo contrário, a gente tem que ser humilde, né? Entender, o e-commerce, pessoal, já existia. O que acontece é que agora, o que aconteceu? Não tem saída. Vou ter que me atualizar e aprender. E depois eu vejo, assim, como uma visão, é o seguinte. Tem o e-commerce, quando as coisas começarem a retomar, não vai ser normal. Não adianta a gente mapear, fantasiar que vai ser normal, porque não será. Porém, isso está servindo de lição. Como estou me preparando para o depois? Qual a estratégia que eu vou ter para cativar aquele cliente, para trazer ele para dentro da minha loja? Certo. Porque você não vai mais poder ter aquele fluxo. Exatamente. Essa é o caminho. Você está falando de e-commerce, a gente já entrou nessa era digital, falando dessa parte digital. Muitos pequenos comerciantes e médios, enfim, as pessoas de uma forma geral até tinham uma certa resistência com o Instagram, com YouTube, enfim, criar o seu canal de comunicação. Eu acho que com essa pandemia a pessoa teve que perder esse medo, né? Olha, eu vou até confessar algo, eu era uma. Porque a gente não, eu falo assim, ninguém é perfeito, né? E a gente tem que ser humilde bastante para declarar quem realmente está atrás de mim, né? Eu sou uma Isso pessoa... até é um exemplo para outras pessoas. Eu sou uma pessoa que não costumo usar máscara, né? E assim, na vida da gente, a gente tem papéis. Por exemplo, vocês são 2 excelentes, tops apresentadores. Muito obrigada. Né? Quando vocês saem daqui, você provavelmente é o esposo, o pai, você provavelmente é a mãe, a esposa. Então, assim, na vida da gente, a gente tem papéis. Porém, não pode usar máscara para o contexto atual. E eu era uma que, nossa, tenho muita dificuldade com a tecnologia, porque eu sou apresentadora de rádio. Sim. Todo mundo faz tudo para mim. Então, é normal. Quando, vou ser bem sincera para vocês, pediram para mim, Cris, vamos gravar uma live pelo Insta. Meu Deus, gente. Como funciona isso? Não, olha a boba. Gente, é bem bacana, mas serve de lição. Vamos, tal. A menina marcou comigo, com uma outra sócia minha. Ficamos lá. Eu fiquei olhando pro celular e a Ana também. A Ana bem assim, mas não vai... O que vai acontecer? Eu falei assim, ela vai ligar? Muito provável. Porque achei que era igual do WhatsApp.
E não, Já ali estava foi no ar. uma aula para mim. Ali já estava ligada, né? A live já estava no ar. Foi uma lição. Então, o que acontece? Ninguém é perfeito. Sim. Todo mundo tá o quê? Aprendendo. A escola da vida é aqui, agora, nesse momento. Quem fala que sabe tudo, entende tudo, você fique com dúvida, porque assim, nós estamos todos aprendendo. Claro. E assim, não é médio, não é grande, não é o excelente empresário, todos estão tendo que ter uma nova visão. Visão que nem eu falo, a visão faz você enxergar. Só que Sim. visão sem ação não tem. Exatamente. Cristiane, se fosse para você dar uma dica, a gente está falando mais para o lojista, o comerciante, que agora está fechado e vai reabrir, né? A gente espera em breve. Para esse retorno, se fosse para você dar uma dica, o que você diria para esse lojista? em breve vai abrir. Eu diria para ele, escute o seu cliente. Você escutando o seu cliente, você vai conseguir redesenhar o seu produto. Maravilha. Porque às vezes aquela camisa não está mais cabendo nesse contexto. E outra coisa, bem brevemente, se vocês me permitem. Claro, por favor. Estão com medo que os shoppings, né, não tenha realmente um volume alto de vendas, que nem eu falei, não vai acontecer Acho que tão cedo tão não. cedo, vai sendo assim aos pouquinhos, e tudo que tem um protocolo nós conseguimos cumprir. Porém, não podemos esquecer que você, a pessoa precisa tocar no produto. Eu preciso sentir se esse blazer realmente vai ficar bom para mim. Óbvio, tem ali o e-commerce, só que faz a junção do e-commerce e com a loja física. Biquínis, um exemplo, você precisa ver várias as texturas. Então, assim, geração Y. Ninguém está falando da geração Y, mas eles existem, eles estão aí. Geração Y praticamente nasceu dentro do shopping. Para eles marcam encontro dentro do shopping, né? Então, é um contexto assim, gente, vai voltar, não estou falando como antes, porém, muito lentamente. Verdade. Aproveitar. Eu queria agradecer bastante aqui a presença da Cristiane Bernardes, que é a gestora de talentos. Cristiane, Cris, vou até chamar ela aqui. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, deu aí explicações ótimas aí para o nosso público. Obrigada, Cris. Sucesso para todos nós. Obrigada, Deus abençoe. E agora mais uma imagem, um vídeo daqueles que vai te emocionar. O médico Juan Lambert trabalha na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo. E ele não viu o filho de 4 anos e a mulher Mariane, há 35 dias. Ele não via a esposa e o filho. Mas ele teve uma ideia muito criativa para estar bem perto deles. Dá uma olhada. Vai lá ver o que é? Corre! Eu não quero! Ah, é o papai! Meu papai meu salve! Que bonitinho, né, gente? É importante destacar que ele esterilizou muito bem essa fantasia e estava fazendo um calor de 40 graus nesse momento. Tudo para estar perto da família, pelo menos por um tempinho. Emociona a todos aqui no estúdio. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais o programa Pauta Aberta para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar. A cruz de Jesus é símbolo de amor e perdão. A cruz não é derrota. A cruz é sinal de vitória. Nós sabemos que Jesus está vivo, ressuscitado. Jesus vive em nós. Próxima segunda, 4ª semana da série Salvos pela Cruz e consagrados a Nossa Senhora. Deixe Jesus entrar na sua casa. Reze com a gente e compartilhe esse momento nas redes sociais. Ele vive em nós. O que é vida para você? Compartilhe com o outro. Você que usa uma dentadura, coisas simples como falar, sorrir ou até mesmo comer pode ser um pesadelo, não é mesmo? Mas sabia que é possível ter dentes fixos com um número reduzido de implantes? Com apenas 4 implantes já é possível ter todos os dentes de uma arcada fixos de uma só vez. Volte a ter uma vida normal, realize o seu sonho. Ligue 0800 003 0313. Vem para Benepó. Esperamos por você.
Quem voltar de viagens internacionais deve permanecer pelo menos 7 dias em casa. E caso apresente os sintomas da Covid-19, deve comunicar ou procurar o serviço de saúde da cidade mais próximo. Nos braços da mãe puseram o filho crucificado e em meio a lágrimas as chagas lavaram. Maio, mês de Maria, ela que é a nossa grande intercessora diante de Deus. O Jornal do Evangelizador de Maio recorda Maria, mas também Santa Rita de Cássia e São Felipe Neri. A turma do Manzotinho nos fala da importância de Maria e homenageia todas as mães. Colabore com a campanha de Jesus das Santas Chagas, que é o amor traduzido em gestos concretos. Transforme sua vida familiar com as 10 dicas para uma família mais feliz. Siga o ID+ no Instagram. Imagens e vídeos para fortalecer a sua fé. Jornal do Evangelizador, um valioso instrumento de evangelização que chega todos os meses até você. Estamos de volta com o programa Pauta Aberta, é o jornalismo da TV Evangelizar, levando informação de qualidade e credibilidade para todo o Brasil. Obrigada por sua companhia e audiência. Estamos na semana do Dia das Mães e você está acompanhando aqui no Pauta Aberta uma série especial em homenagem às mães do campo. Hoje nós vamos conhecer a história da Edna. Capivara dos Ferreiras, comunidade que fica em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Aqui encontramos a Edna, que aos 25 anos já tem uma bela história de dedicação ao trabalho no campo e à família. Eu nasci aqui, me criei aqui e desde os 15 anos eu trabalho na lavoura. Edna foi mãe aos 18 anos. Teve que aprender bem cedo a conciliar a rotina de dona de casa e agricultora com os cuidados com a filha. Um pouquinho que a gente fica junto, a gente brinca, corre. Vejo mais os caderninhos dela, da escola, né? A parte boa é que ela tá se criando na natureza, né? Na roça com nós, né? A Edna trabalha o dia todo no campo, tem pouco tempo para ficar com a filha. Mas momentos assim como esse são repletos de carinho e de muita cumplicidade entre as duas. Eu imagino para ela viver aqui, né? Porque aqui é outra coisa, demorar, né? Mas é isso daí quem vai ver ela, né? No futuro, vamos ver o que ela vai escolher. Mas a gente queria que ela ficasse mais por cá mesmo, né? E a pequena Priscila sabe bem o quanto esses momentos são valiosos, mesmo quando a mãe tem que chamar a atenção. Ela às vezes briga quando faz alguma coisa errada. Mas ela é boazinha. É aqui que a Edna passa a maior parte do dia, plantando e cultivando hortaliças ao lado do pai. E mesmo sendo tão jovem, ela já tem certeza do caminho que escolheu. Certeza que passou de pai para filha. Seu José Luir sempre foi agricultor e mostrou para Edna o valor da vida no campo. Aqui é um lugar sossegado, um lugar que a gente trabalha, não tem incômodo de nada. A gente trabalha, a hora que está cansado vem descansar, volta, está calor, descansa, toma água. Aqui é uma vida feliz, graças a Deus. Ensinamentos que a Edna também quer passar para a filha. Ensinar que ela cresça, né? Pense no futuro dela, estudar bastante, né? Primeiro. E daí que ela veja o que ela vai ser no futuro, né? E para a agricultora não existe maior recompensa do que essa. Mamãe, eu te amo. Uma boa mãe, tem a filhinha dela, cuida bem. Eu desejo que Deus, Nossa Senhora, proteja ela toda a vida como ela é. E continue na roça trabalhando para dar com meus filhinhos dela.
Edna, feliz Dia das Mães para você, linda sua filha. E amanhã você vai conferir mais uma reportagem especial em homenagem às mães do campo. E nesse momento de pandemia, nós sempre trouxemos aqui no programa Pauta Aberta falando um pouco sobre as fake news, ou melhor, são aquelas notícias falsas que surgem sobre um determinado assunto. E logo no começo da pandemia e do isolamento social, falou-se muito sobre os animais, com relação aos animais em relação ao Covid-19. E para tirarmos todas essas dúvidas, enfim, se os animais pegam ou não o Covid, enfim, se há um risco de transmissão ou não via os animais, nós temos aqui no estúdio a médica veterinária Marlene Arruda Passos. Marlene, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Olá, Marlene, obrigada por estar aqui. Imagina. Então, os animais podem transmitir coronavírus? A coronavirose é uma doença nova, né? A Covid-19 é uma doença nova. Até agora, as evidências científicas são de que não transmitem. Tá? A gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas dentro de casa, exemplo, né? Agora, supondo, às vezes as pessoas têm gato, cachorro, a maioria, né? Gato, cachorro, que ficam muito dentro de casa. Mesmo esse contato, Marlene, exemplo, eu tô aqui com o meu gato, eu passo para minha filha, que passo pro marido, enfim, aquela situação. Não pode ter, talvez, uma cadeia de transmissão ou não tem nenhum estudo com relação a isso ainda? É o que eu disse, os estudos que tem até agora são de que não passam, tá? O coronavírus é um vírus espécie específico. O gato tem coronavírus, o cachorro tem coronavírus. Todos têm? Todos têm coronavírus. Certo. A gente já tem vacina contra o coronavírus de cães, não tem vacina contra o coronavírus de gato. Mas eles são, o que eu disse, são espécies específicos. Então, até agora, o que se sabe é que eles não transmitiriam para a gente. Marlene, o que o animal transmite, não só nesse momento, em todos os momentos, é muito amor pelos donos, com né? Certeza. As pessoas estão todas em casa, isoladas, estressadas. Sim. Qual é o papel dos animais de estimação nesse momento? De acalmar, né? De acalmar. O que pode trazer cientificamente mesmo? Você tem explicações? O que pode trazer para o ser humano? O gato e o cachorro são considerados até terapeutas, né? Muita gente com depressão e outros quadros se recuperam com o apoio, né, dos animais de estimação. Então, eu penso que é mais um apoio nessa quarentena, né? Sim. Sem dúvida. Aquela pessoa que está lá sozinha, que não pôde receber seus filhos, os netos, muitas vezes o cachorro e o gato são suas companhias nesse momento. Verdade. Marlene, só voltando um pouquinho com relação ao coronavírus, que você havia dito, que é muito interessante que existe, né, o coronavírus tanto nos cães quanto nos gatos. Isso é uma descoberta recente para a veterinária ou não? Não, é muito antiga. Muito antiga. Eu estou formada aí há 30 anos, a gente vacina os cães contra coronavírus há, sei lá, cerca de 20 anos. Não sei precisar, mas há muito tempo. Mas eles podem morrer também em função do vírus, exemplo, por falta de ar, alguma coisa igual ao humano? Não, o de cães faz um quadro gastroentérico, então é o estômago e o intestino que pega. No gato faz uma doença mais grave, que faz respiratório, pega rim, fígado. Então, em cães e gatos não tem quadro respiratório. Certo. Marlene, eles não pegam a doença, né? Mas tem a questão, a gente já ouviu outras pessoas, você vai dizer se é real ou não, que é importante a higiene desse animalzinho quando ele vem de fora depois de um passeio. Porque ele pode, por exemplo, funcionar como se fosse um corrimão, alguma coisa. Ele pode carrear o vírus, né? Isso. O vírus, o animal é uma superfície, né? E ele pode carrear, então. Então, por isso a importância da higiene. E como fazer essa higiene no dia a dia? Tem produtos específicos? A gente pode passar álcool em gel no bichinho? Não pode passar álcool em gel. Não pode passar água sanitária. Tem produtos específicos, né? Mas um sabão neutro e água também funciona. Resolve. Isso, principalmente pés, né? E é uma coisa que vai ter que ser meio devagar. O cachorro não está acostumado a sair. Alguns já saem de sapatinho, né? Pois é. Alguns já saem. Mas a maioria não. Então, a pessoa vai ter que sair para passear, voltar, limpar as patas do cachorro. Gato já sai menos, né? Mas do cachorro, né? Mas ainda assim, é importante o passeio, o animal está acostumado também, senão daqui a pouco também, além das pessoas vão ter também os bichos estressados. Sem dúvida. Mas é importante, é um cuidado importante. E não resolver passar água sanitária, como já aconteceu. Não, é importante alertar as pessoas para o perigo, pode machucar. E tem muitas notícias, muitas fake news, que numa dessas vezes a pessoa passa mesmo água sanitária no animal. Passa, acontece. É perigoso. É perigoso. Marlene, e dentro da sua área, que é uma veterinária ou pet shops, de uma forma geral, você sentiu um impacto com relação ao coronavírus, exemplo, as pessoas
pessoas indo menos ao veterinário, ao pet shop, alguma coisa nesse sentido? A gente recebe, no geral, a gente não sentiu, no meu caso, a gente não sentiu uma queda tão grande, mas o que a gente sentiu foi mais emergências, mais situação de emergência. Certo. Né? As pessoas foram mais, assim, por emergência. Marlene, atropelamento, enfim. É mesmo? Aconteceu. Situações mais graves, assim, as pessoas foram. Outra coisa em relação ao isolamento social, eu li em algum artigo dizendo que os gatos estão estressados porque tem muitas pessoas em casa. E os gatos estão acostumados a ficar a casa para eles, né? Tem uma orientação para os donos para distrair os animaizinhos também em casa? Procurar deixar o animal dentro do que já era mais a rotina dele. Procurar manter a rotina do animal, até porque a pessoa daqui a pouco traz o cão para dentro de casa, fica muito com o cão, né? E daqui a pouco a pessoa vai sair, né? A quarentena vai acabar e daqui a pouco também está um animal estressado. Então, meu conselho seria procurar manter a rotina que ele já tinha, né? Procurar deixar ele dentro do que ele já convivia. Isso, a Vanessa falando dos gatos, eu imagino que sirva também para os cães. Também, para os cães, né? Não mudar tanto essa rotina deles. Não mudar tanto, né? Porque senão daqui a pouco eles vão sentir. Né? Quando o dono voltar. Marlene, muito obrigada pela sua entrevista e pelas informações. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você. Agora, gente, nós vamos mudar de assunto falando sobre literatura. Olha só, a literatura é uma maneira também de você enfrentar o isolamento social. Você vai conhecer agora, olha só que projeto interessante, chama-se História por Telefone, que começou no Rio de Janeiro e, olha só, teve alcance mundial. É muito interessante. Sozinhas em apartamentos. É assim que muitas pessoas passam os dias durante a pandemia. O projeto Histórias por Telefone busca tornar essa situação menos angustiante, levando o mundo literário para a casa de idosos, principalmente. Os voluntários leem textos e poesias de autores consagrados ou de própria autoria, como a Clara. E a gente aprende a caber no mundo, mesmo sabendo que o mundo não cabe dentro da gente. A gente ama, é amada, a gente sente, a gente chora e conhece um pouco mais da gente. E isso vale por todos os dias crus e as noites transparentes. Isso vale uma vida repleta de gente como a gente. A cultura, as histórias, as poesias, elas servem de alimento para nutrir a nossa alma, né? O Covid mata, mas que outras doenças também matam. E solidão, depressão, enfim, doenças, né, que são doenças psicológicas, elas têm um efeito muito devastador na vida das pessoas. Quem quiser receber uma ligação precisa se cadastrar no site. Mas também é possível presentear alguém, inscrevendo uma pessoa que você acha que gostaria de ouvir uma história. Para ser voluntário, basta entrar no site e preencher uma ficha. Uma cartilha explica o passo a passo e dá sugestões de textos para serem lidos. A iniciativa que surgiu no Rio de Janeiro não tem fronteiras. Já foram feitas mais de 10 mil ligações para vários estados e até para outros continentes como Europa e África. No total, são cerca de 1.000 voluntários, mas a expectativa é que esse número aumente. Unir a minha arte com a minha poesia, né, com o meu desejo de ajudar as pessoas, porque é como se eu pudesse fazer os dois ao mesmo tempo, como se eu pudesse fazer o que eu amo e fazer outra coisa que eu amo também, que é estar sempre nessa busca, né, de ajudar as pessoas e ser uma pessoa melhor, entende? Que lindo esse projeto, né, Rafael? Eu acho muito bacana também o trabalho dos voluntários, que estão doando um tempo deles para ler histórias pelo telefone, para as pessoas que estão sozinhas em casa. E é nesse momento que a gente vê mais uma vez, né, Vanessa, eu acho que é uma das características do brasileiro, que é a criatividade, né? Sim, nesse momento brasileiro, a gente acabou de falar sobre o comércio se reinventar, é o brasileiro se reinventando, uma forma de ajudar os outros de uma maneira até então inusitada, né? Nossa, quem que vai imaginar, né? Vou contar histórias por telefone. Maravilhoso esse projeto. A pandemia provocou o fechamento das salas de cinema em todo o mundo. Mas olha só, em Brasília, as pessoas vão poder continuar indo ao cinema. É que foi reaberto o único drive-in do país. Voltou a funcionar lá em Brasília, mas com muitos cuidados. O Cine Drive-In de Brasília reabriu seus portões para o público após um mês fechado devido à pandemia da Covid-19. Mas a autorização foi dada com cuidados severos. Por exemplo, o público tem que permanecer dentro dos carros e a comercialização de produtos está vedada.
Moda nos anos 60, os cinemas drive-in ganharam espaço em todo o mundo. Mas com a chegada das grandes salas de cinema, o modelo foi perdendo espaço. A exceção é o Cine Drive-In de Brasília, que continua de portas abertas e foi até inspiração para o filme O Último Cine Drive-In, do diretor Iberê Carvalho. Agora, nesse tempo de pandemia, várias cidades do mundo estão reabrindo seus cinemas drive-ins por conta de ser a única forma de você conseguir sair de casa e ver um filme na tela grande, protegido pelo carro, né, e pelo distanciamento das outras pessoas. Nós temos o privilégio de ter um cinema drive-in aqui em Brasília funcionando e é incrível, eu que fiz o filme sobre isso, é incrível ver o drive-in agora socorrendo todos nós que somos amantes do cinema. O filme de Iberê é estrelado por Otton Bastos, que durante as filmagens do longa desenvolveu um carinho especial pelo drive-in de Brasília. Realmente uma alegria das pessoas poderem sair e ver o seu filme no drive-in. Divirtam-se e dê viva pela reabertura do drive-in. Rafael, esse é o único drive-in oficial do Brasil lá em Brasília, né? Mas a gente já tem informações que aqui em Curitiba, no Paraná, por falar em reinvenção, né? Um empresário de um grande restaurante vai abrir o estacionamento também com filmes e servindo lá as comidinhas do restaurante. É uma boa ideia. Uma boa ideia. Eu imagino que esse tipo de ideia, Vanessa, a gente está falando de criatividade, né? Eu imagino que vai se espalhar pelo Brasil. Quando um empresário faz, outros seguem também atrás. É muito bom. E essa semana é comemorado, ou melhor, é celebrado o Dia Mundial da Higienização das Mãos. E você sabe que nesse momento é importantíssimo a nossa higienização. E às vezes parece uma coisa muito simples, você lavar as suas mãos. Mas existe um jeito correto para você evitar a contaminação pelo Covid-19. Acompanhe essas dicas agora. Você sabe lavar as mãos? Pode parecer estranho, mas provavelmente você não saiba. A higiene das mãos é muito mais do que aquele ato apressado que a maioria de nós faz quando chega na frente da pia. É necessário aplicar a técnica adequada para que todas as superfícies da mão fiquem realmente limpas. A técnica existe para isso, para a gente não esquecer de nenhum local que deva ser higienizado. Porque com as mãos eu toco em vários locais, em vários objetos, e com as mãos eu toco olho, boca, nariz e acabo me infectando. Então é muito importante higienizar as mãos. Seja com álcool gel, seja com água e sabonete, o procedimento é exatamente o mesmo. Antes de começar, retire anéis, relógio e outros acessórios das mãos e dos punhos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra. Em seguida, esfregue o dorso de uma mão e depois da outra. Esfregue o dorso dos dedos e em seguida as pontas. Passe para os polegares e finalize esfregando bem os dois punhos. O procedimento completo deve levar entre 20 e 40 segundos. Agora eu tenho as minhas mãos limpas e seguras. Quero desafiar você a fazer o mesmo. A gente sabe que além do distanciamento social, que além das medidas todas que a gente tem falado, a higiene das mãos é a principal ferramenta para a gente combater essa pandemia e a principal ferramenta de amor. A gente está falando de lavar as mãos, mas por falar em cuidado com a higienização, foi instalada uma tenda num terminal de trem em Osasco, em São Paulo, que joga uma solução que promete higienizar o corpo todo. Olha só como funciona. 4 segundos muito importantes. Esse é o tempo que uma pessoa leva para atravessar esta tenda instalada na estação de trem em Osasco, na Grande São Paulo, e por onde transitam na quarentena 80 mil passageiros por dia. Quem passa recebe um jato de uma solução capaz de matar o coronavírus, que pode estar na pele, no cabelo e até nas roupas. A gente se sente um pouco mais protegido, né? Não é muita coisa, mas é um ponto a mais, né? A solução usada é o hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária, numa diluição bem baixa com água, como na água das piscinas. Não mancha a roupa. A mistura, certificada pela Anvisa, é usada para eliminar vírus, bactérias e fungos e, assim, ajuda a prevenir doenças como a Covid-19. A iniciativa
vai ser ampliada para mais 25 estações na Grande São Paulo. Nesta estação de Osasco, os borrifadores ficam acionados constantemente. Então é só passar por aqui para receber a higienização. E não molha tanto, é como uma garoa. Esse tipo de higienização é importante, mas não dispensa outros cuidados, como o distanciamento social, o uso das máscaras e a limpeza das mãos. É mais uma ferramenta adicional à nebulização que certamente ajuda, inclusive ajuda a conscientizar as pessoas da importância da higienização da sua roupa, das suas mãos, do seu rosto e assim por diante, em particular no sistema público de transporte, que é um grande transmissor de coronavírus. Vanessa, às vezes pode ter causado para quem está nos assistindo um certo estranhamento isso daí, né? Mas a gente observou ali que as pessoas todas passando e até às vezes caminhando mais lentamente para receber essa solução. A solução. É isso mesmo, né? As pessoas acho que entraram já há um tempo, já entraram nessa onda do Covid-19 mesmo. De proteção, de prevenção. Importante, na reportagem falou, né, que não mancha a roupa, porque foi uma dúvida de todo mundo, hipoclorito de sódio, será que não vai manchar a roupa? Não manchar a roupa, então é capaz disso daí pegar em todo o país, hein? Exatamente. É mais uma forma, né, de evitar a contaminação. E a Força Aérea Brasileira está montando uma força-tarefa na Baixada Santista, olha só que legal, para servir alimentos, ou melhor, refeições para os caminhoneiros perto do maior porto do país, o Porto de Santos. Militares trabalham em modo acelerado. E desse jeito não demora para equipamentos e estrutura estarem prontos para o combate. E a guerra aqui é contra o coronavírus. Nós estamos participando da Operação Covid-19. Essa operação é capitaneada pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa ativou no território nacional 10 comandos conjuntos. Um deles com sede na cidade de São Paulo, o Comando Conjunto do Sudeste. Nós estamos fazendo essa ação sob a coordenação deles. Então, realmente, lá na base aérea de Santos, nós estamos com uma estrutura de guerra, uma estrutura que nós levaríamos realmente para um fronte de combate. 50 militares da Força Aérea atuam na operação. A comida é preparada na base e as quentinhas montadas aqui. Eles acordam logo de madrugada e vão lá para a nossa área de produção, né, ativando os equipamentos para produzir os alimentos, para que a gente saia de lá por volta de 11 horas e estejamos prontos aqui às 12 horas para a primeira atividade, das 12 às 13 e depois das 18 às 19. Ao todo, os militares devem servir 800 refeições por dia, entre almoço e jantar. Aqui, a gente já tem um lote de quentinhas pronto. É só o caminhoneiro pegar e comer. A operação Covid-19 da Força Aérea Brasileira deve durar até o final de junho. Os caminhoneiros passam e recebem a marmita. Maravilhoso, um apoio aí com a gente aí é o essencial, viu? Ajuda? Ajuda muito. Quem está estacionado também ganha a refeição. Uma baita ajuda. Faz uma bastante diferença pra gente. A gente não precisar ter que abrir a nossa gaveta, cozinhar, né, em meio a poluição, em meio a poeira. É muito bom, ajuda bastante. É um carinho bem-vindo. E já surgem muitos relatos de pessoas que tiveram a Covid e, graças a Deus, se recuperaram, estão em casa. É mais um vídeo da série Fique em Casa. Eu sou ainda da época que não tinha contaminação comunitária. Eu peguei de uma amiga trabalhando. Eu fui a uma conferência em Fortaleza e lá eu fui contaminada. Eu levei 5 dias entre eu pegar o vírus e eu ficar sabendo que tinha o vírus e fazer o exame. O isolamento ele é muito cruel. É muito difícil porque você tem esse pânico, esse pavor de evoluir a qualquer minuto. Então você tem uma pequena pontadinha no peito, aí você já fica com medo de se evoluir para uma respiração que vai faltar. Então, é muito tenso, é muito nervoso. Se todos estão com medo do coronavírus, mais ainda os que têm um atestado de positividade. Eu sei que eu estou com o vírus. Então é muito difícil, foi um isolamento completo. Ficamos só nós 4 em casa, eu, meu marido e meus 2 filhos. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Então e nós ficávamos parcialmente isolados na mesma casa, porque foi a determinação da Secretaria de Saúde que eles não poderiam sair para não levar o vírus para outro lugar,
Então nós ficamos na mesma casa e nessa tensão de medo de alguma coisa de pior acontecer, que graças a Deus não aconteceu. Quando completou 15 dias da minha infecção, eu fiz o exame novamente e aí deu negativo, carga viral 0 para mim e deu negativo para todos eles também. Graças a Deus nenhum deles pegou a doença. E a gente encerra o programa de hoje com mais uma linda interpretação de Aleluia. Até amanhã. Até amanhã e lembrando que você pode rever o nosso programa nas nossas plataformas digitais. Até amanhã. O nome Pentecostes significa 50 dias depois.